Hey there, everybody! Agora, disposição, vamos começar unidade nova, certo? Então, olha só. Lembramos da regra geral, quando eu tenho dois verbos juntos, né? Eu gosto de comer, eu gosto de viajar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. O segundo verbo, também em português, tá no infinitivo, né? Dançar, comer, celebrar, né? Tudo isso é infinitivo, sem conjugação. No inglês, o que garante esse infinitivo é o to e o verbo, certo? To dance, to sing, to eat, to cook. Tudo é infinitivo. Então, I like to dance. I like to sing. I like to eat. I like to cook. Certo? Essa é a regra geral. Existem verbos que não são seguidos de verbos com o infinitivo to, com a preposição to. Tem verbos que não levam a preposição to. Existem verbos que levam a preposição to do infinitivo ou levam o segundo verbo sem o to. Mas neste caso, o segundo verbo tem que vir no gerúndio. O que é gerúndio? Comprando, vendendo, cantando. É esse ando no final do verbo, certo? Então, em inglês, como é que é o gerúndio? É o ing, né? Cook, cooking. Dance, dancing. Eat, eating. É o gerúndio. Então, tem verbos que podem ser seguidos tanto da regra geral, que é o infinitivo com to, quanto do segundo verbo no gerúndio. Então, olha só, vamos ver o que o Bob está dizendo. Olha só. Mom prefers cooking. Mom prefers cooking. Eu poderia dizer mom prefers to cook, né? Que é a regra geral. O segundo verbo no infinitivo com to. Mas esse verbo, o verbo prefer, aceita o segundo verbo no gerúndio. Não é obrigatório ser com o to no infinitivo. Ah, mas qual é a diferença? Existe uma diferença sutil que a gente vai vendo dependendo do verbo. Aí você vai ver que você vai perceber a diferença. Em outros casos, no caso geral, não tem diferença. Você pode escolher tanto falar no infinitivo com to, quanto no gerúndio, tá? É a opção da pessoa. E aí você vai usar, uma hora vai usar com gerúndio, outra hora vai usar com o infinitivo, tá? Com a prática, isso fica natural, tá? Tem momentos que você vai preferir falar, por exemplo, a gente vai preferir falar o cooking quando a gente está pensando numa comparação. Então, mom prefers cooking to eating, por exemplo. Ela não é chegada em comer, ela prefere cozinhar. Então, mom prefers cooking to eating. Você já está pensando numa comparação, certo? Então, vamos praticar o gerúndio. Mom prefers cooking. What does Bob's mom prefer? She prefers cooking. Does she prefer cooking? Yes, she does. What does she prefer? She prefers cooking. All right. Who prefers cooking? Bob's mom. Very good. Bob's mom does, right? Bob's mom prefers cooking. John prefers driving. For example, John prefers driving. What does John prefer? He prefers driving. Does John prefer driving? Yes, he does. What does he prefer?
He prefers driving. Who prefers driving? John does. John prefers driving to cooking. Né? Ele prefere dirigir do que cozinhar. Does John prefer driving to cooking? Yes, he does. What does he prefer? Very good. He prefers driving to cooking. Who prefers driving to cooking? John does. Very good. Very good. Mas olha o Bob. Oh, Mom prefers cooking. I prefer to eat. Tá vendo? Ele aceita tanto o gerúndio quanto o infinitivo com to. Então, what does Bob prefer? He prefers to eat. All right. Aqui você vai usar. Qual é a diferença? É que a gente não está pensando em comparação. Ele prefere ir comer, né? Porque, no geral, não está falando de. O que você está a fim de fazer? Eu prefiro comer, tá? No geral, mas tanto faz uma estrutura, uma formação gramatical quanto a outra, ok? Então, who prefers to eat? Bob does. What does Bob prefer? Bob prefers to eat. All right. And John, who is Bob's dad? Who is Bob's dad? John is. All right. What does John prefer? Remember, John prefers driving. All right. Why? Because he hates cooking. John hates cooking. Lembramos do verbo to hate, né? É o oposto a love. Very good. É odiar, né? Detestar. Então, what does John hate? John hates cooking. What does John prefer? He prefers driving. And Bob, I hate to feel hungry. Bob hates to feel hungry. What is the meaning of to hate to feel hungry? Very good. É detestar, sentir fome. Bob hates to feel hungry. Ele não gosta, né, de sentir fome. He hates to feel hungry. What does he hate? He hates to feel hungry. Does Bob hate to feel hungry? Yes, he does. Does Bob hate to eat? No, he doesn't. What does he hate? Very good. He hates to feel hungry. Who hates to feel hungry? Bob does. What does Bob hate? All right, he hates to feel hungry. How about Dad? Dad loves to dance. Who is Dad? Dad is John. Right. Is John Bob's dad? Yes, he is. Who is John? John is Bob's dad. What does John love? He loves to dance. Tá? Aqui você vê que quando o verbo no infinitivo, nós estamos enfatizando o love. John loves to dance. Não é like, né? Não é simplesmente John likes. No. John loves to dance.
Lógico que você pode também falar no gerúndio. Como é que fica? Dad loves dancing. All right. Does John love to dance? Yes, he does. What does he love? He loves to dance. Who loves to dance? John does. Perfect. Perfect. Does Bob love to dance? No, he doesn't. What does he love? He loves eating. Uh-huh. Does Bob love eating? Yes, he does. What does he love? He loves eating. Who loves eating? Bob does. Perfect. How about Danny? How about Danny? Danny. Bob likes to go to the beach. Danny says, Bob likes to go to the beach. Does Bob like to go to the beach? Yes, he does. What does he like? He likes to go to the beach. Who likes to go to the beach? Bob does. Does Bob like to go to the beach? Yes, he does. What does Bob like? He likes to go to the beach. Perfect. How about Danny? I like going to the movies. Does Danny like going to the beach? No, he doesn't. What does he like? He likes going to the movies. Aham, tá vendo a comparação? Ó, does Bob like to go to the beach? Yes, he does. Does Danny like going to the movies? Estamos comparando com o The Beach, não é? Does he like going to the movies? Yes, he does. Does he like going to the movies or to the beach? He likes going to the movies. All right. Who likes going to the movies? Danny does. Who likes going to the beach? Bob does. Very good. And now, olha só essa afirmação. We begin to study at 9. What is the meaning of begin? Very good. To begin é começar. Começar. Então, we begin to study at 9. What time do we begin to study? We begin to study at 9, né? Nós começamos a estudar às 9. What time do we begin to study? We begin to study at 9. What do we do at 9? Perfect. We begin to study at 9. Perfect. Do we begin to study at 9? Yes, we do. Do we begin to study at 9 or at 10? What time do we begin to study? Perfect. We begin to study at 9. What do we begin to do at 9? Perfect. We begin to study at 9. Who begins to study at 9? We do. All right. All right. Let's conjugate the verb to begin. I, you, and he begins. Yes. She
begins, it begins, we begin, you begin, they begin. All right. What time do we begin to study? We begin to study at 9. Mas olha só o Danny. O Danny está afirmando o seguinte: My dad. Who is Danny's dad? Peter is. All right. All right. My dad begins working at 9 too. We begin to study. His dad begins working at 9 too. Tá? Também, right? Who begins working at 9? Danny's dad does, or his dad does, or Peter does, right? Does Peter begin working at 9? Yes, he does. What time does he begin working? He begins working at 9. Who begins working at 9? Peter does. What time does Peter begin working? Perfect. Peter begins working at 9. What does Peter do at 9? Perfect. He begins working at 9. Perfect. Does he begin working at 9? Yes, he does. Perfect. Ficou claro, não ficou? Essa que era a ideia, a gente praticar um pouco mais o gerúndio, observando os verbos que aceitam tanto o gerúndio quanto o infinitivo. Right? Gerund or infinitive. Repeat. Gerund or infinitive. Again, gerund or infinitive. Perfect. Então, capricha aí, pratica mais um pouco, tá? Que isso aí faz parte do dia a dia da língua. Capricha e depois volta para a gente continuar nesse tema. See y'all later, everybody!